Salve, salve galera! No vídeo de hoje eu quero demonstrar a você como você pode configurar os protocolos SNMP V2 e V3 em equipamentos Datacom. Eu estou fazendo esse vídeo porque eu percebo que muitos administradores de rede não configuram corretamente os parâmetros de SNMP em seus equipamentos. Então fica comigo até o final que o vídeo de hoje está muito da hora. Para a gente demonstrar como que a gente vai fazer a configuração de SNMP V2 e V3 no nosso Datacom, a gente vai apresentar isso em cima dessa topologia que você está vendo aí na tela, onde eu tenho um Datacom, obviamente, que é o 4370, e esse Datacom está conectado na nossa rede de laboratório, que é o 98.18.00/24, onde eu vou setar aqui o endereçamento IP 170 na interface do Datacom, e o 101 vai representar o nosso NMS, o nosso servidor de SNMP, que poderia ser um Zabbix, um DUD, um Grafana, enfim. Então a gente vai conectar esses dois equipamentos através dessa rede, e eu também vou atribuir o endereçamento IP 1.1.1 em cima de uma loopback aqui no nosso Datacom para demonstrar como que você forçaria essa conexão apenas por essa interface. Então a ideia é demonstrar a configuração do SNMP V2 e V3 no Datacom e depois a gente vai fazer os testes de requisições aqui em ambos protocolos através de um servidor de NMS, um servidor SNMP, para demonstrar isso. Eu percebo que a galera deixa as configurações de SNMP padrão geralmente no Datacom, onde a gente tem a config de public, etc., que não estaria, por exemplo, dentro das boas práticas. Então a gente vai mostrar essa configuração aqui primeiro em V2 e depois em V3 para você ver como que a gente consegue fazer isso. Então eu já vou abrir o nosso Datacom aqui. O nosso Datacom ele está aberto com as configurações padrões dele, onde eu vou entrar aqui admin, você pode ver que está zeradaço, e vou dar um confit aqui para a gente iniciar essas configs. Antes de eu iniciar essas configs, a gente vai rodar tudo isso em cima de um script que eu preparei aqui para você. Onde esse script eu vou deixar disponível na descrição do vídeo para você fazer download ou simplesmente copiar e colar no seu Datacom. Esse script ele faz o quê? A primeira parte do script eu dividi ele em dois. Onde nessa primeira parte eu tenho a configuração de VLAN, onde eu vou definir a VLAN 100, o nome para ela de VLAN 100 e vou atribuir essa VLAN 100 dentro da interface Gigabit Ethernet 1.1.1. Onde 1.1.1 você pode perceber que eu não defini ali o target ou untarget, se vai ser uma interface trunk ou access. Quando a gente não seta nenhum parâmetro, por padrão o Datacom já define a interface como target. Em seguida, eu vou atribuir o endereçamento IP dentro dessa VLAN, então eu vou criar uma interface VLAN e em cima dessa VLAN eu vou atribuir um 98.18.170, assim como a gente mostrou aqui na nossa topologia. E além disso, vou também configurar uma interface loopback com endereçamento IP 1.1.1 para a gente forçar a requisição vir por essa interface. E a segundo momento, as etapas de configuração vão ser o SNMP V2 e o V3. Então vamos copiar essa config inicial aqui do nosso Datacom, vamos voltar lá no nosso switch e vamos simplesmente colar essas configs. Então colei a config aqui, vou fazer um commit e vou fazer um comentário. Commit, comment, before SNMP. Então no momento que eu commitar aqui, ele vai servir como um parâmetro para eu entender que momento que eu fiz esse commit. Então config before SNMP _01. Beleza. Meti o commit aqui. Se eu dar um commit agora e dar um show IP interface brief, você pode ver que eu já tenho ambas as interfaces configuradas aqui, coisa que eu não tinha antes. E se eu der uma olhada em configuration commit list, a gente tem aqui que logo no ID 0 eu tenho o commit que eu fiz before SNMP. Então a gente serve como parâmetro ali para a gente depois voltar aonde a gente estava. Então nesse primeiro momento eu vou apenas habilitar o SNMP V2 e a gente vai testar. Mas antes da gente habilitar, eu vou vir aqui no meu servidor de SNMP, onde é simplesmente um Kali Linux, onde ele tem o endereçamento IP 98.18.0.101 e eu vou fazer uma requisição em V2
lá no nosso switch. Você pode ver que eu faço um SNMP check V2 aqui no switch, que é o 98.18.0.170. E, obviamente, como você vai notar junto comigo, a gente não tem sucesso nessa requisição. A gente não tem sucesso porque a gente não habilitou o SNMP ainda. Como que eu posso provar isso? Porque eu consigo chegar nele normalmente. Legal! Agora que a gente viu que o SNMP não está habilitado, mas o meu equipamento está alcançável, podemos voltar no Datacom e fazer as configurações de SNMP. Então eu volto aqui com o meu scriptzinho e dentro do meu scriptzinho eu vou baixar um pouco aqui e vai ter a configuração de SNMP, onde eu habilito o SNMP Agent aqui no meu switch, defino a versão do protocolo, informo para o meu switch a partir de qual endereçamento IP ele vai aceitar requisições, ou seja, no momento que o meu servidor requisitar o meu switch, esse 1.1.1 aqui, se você lembrar, é o endereço IP da minha loopback. Então eu só vou aceitar requisições SNMP de alguém quando eles requisitarem esse IP e nenhum outro IP. Eu não vou configurar isso agora, vou deixar isso para configurar depois para a gente ver o resultado. Logo em seguida a gente tem a parametrização aqui de community do SNMP, onde eu seto a community da Datacom underline SNMP, seto aqui a parametrização de visualização e em seguida removo as communities de public, que é padrão de você remover, até porque se alguém requisitar via public no seu switch vai pegar todas as informações dele, então é legal a gente deletar essas configs. Além disso, eu setei aqui a parametrização de contato, onde vai ser o e-mail do seu suporte e também a localização do seu equipamento, mas isso daqui você vai ajustando de acordo com a sua necessidade. Então é simplesmente copiar e colar. Então eu vou copiar a primeira parte aqui, copiado, e essa segunda parte aqui copiado também, beleza? Volto no meu switch e aplico as configurações. Com as configurações já no meu switch, basta eu dar um commit e pronto, nossa configuração já está finalizada. A gente pode conferir ela através do comando show running SNMP. Legal, já está aqui, você pode observar que eu já deletei os parâmetros de public. Se eu voltar então no meu servidor de SNMP e fazer a requisição novamente, vamos ver se vai funcionar? Olha só, funcionando perfeitamente. Então a gente teve resposta agora do meu switch, do endereço IP 98.18.0.170, o hostname, a plataforma, o e-mail, localização, os status de interface, etc, etc. Então indica que o nosso SNMP V2 funcionou legal. Entretanto, como eu falei, eu queria comparar com vocês aqui como é que fica a questão de quando a gente habilita o SNMP Agent IP. Então, a partir desse momento que eu habilitar esse comando aqui, vamos olhar a diferença que ele vai trazer para a gente? Traz aqui, dá um commit. Quando a gente dá um commit e volta no SNMP, a partir do momento que eu requisito o 170, você vai ver que eu não tenho sucesso nessa requisição. Por que eu não tenho sucesso? Porque eu apenas permiti requisições chegarem através desse endereçamento IP. Então, lá no nosso servidor, eu vou botar o endereçamento IP de loopback e não o endereçamento IP da interface VLAN. E olha só a diferença, agora sim eu tenho sucesso no SNMP V2. Então, nossa configuração de SNMP aqui no Datacom, chupetinho com banana, está funcionando perfeitamente. Legal, agora que a gente sabe como é que configura o V2, vamos então habilitar o V3 para a gente ver a diferença. Aqui no V3, antes de eu habilitar ele, eu vou fazer um commit rollback. Então eu vou fazer um rollback. Então eu vou vir aqui, do show configuration commit list. Você pode ver aqui que eu tenho o meu commit que eu acabei de executar e eu vou voltar nele. Se eu fiz esse commit, before SNMP, quer dizer que a config ela está exatamente aqui. Então a gente vem agora, rollback, configuration, e eu atribuo um ID para ela. Qual ID vai ser? Vai ser o ID 1. Quando eu dou o ID 1 e dou um commit, você pode ver que eu mantenho o meu endereçamento IP,
Porém, as minhas configurações de SNMP, ó, elas estão zeradas novamente. Isso vai permitir a gente configurar novamente o SNMP V3 para a gente poder ver a diferença. Então, eu vou habilitar aqui o SNMP V3, vamos voltar para o nosso script. O SNMP V3, ao contrário do que a gente tinha no SNMP V2, ele não funciona com esse esquema de community. Ele funciona com um esquema de autenticação, onde a gente precisa de um usuário e uma senha para fazer essa requisição SNMP. Esse usuário que a gente definiu aqui, ó, é o DM_SNMP. Então, basicamente, todas as parametrizações de habilitar o SNMP, definir protocolo, qual interface que ele pode receber, tudo isso permanece o mesmo. A única diferença foi que a gente setou aqui, nesse parâmetro aqui, um membro, que é o usuário, que a gente vai fazer a requisição, e logo em seguida, ó, a gente seta também tanto a senha de SHA, de autenticação, e a senha de privacidade, que ambas são iguais, né? Então, o protocolo é SHA e o outro é AES, ambas vai ser underline, ambas vão ser admin, @123. Então, simplesmente a gente copia também esse script aqui, volta no nosso switch, roda as configurações e dá um commit. Finalizado aqui o nosso commit, a gente pode voltar então no nosso servidor de SNMP, ó, vou testar aqui através do SNMP V2 e você vai ver que eu não vou ter sucesso nessa comunicação. Por quê? Agora o protocolo mudou, a gente saiu da versão 2 e fomos para a versão 3. Então esse teste que a gente fez aqui, ele não é um teste válido. E para isso a gente tem que rodar aqui outro comando, que é o SNMP walk. O SNMP walk, eu estou passando a versão do protocolo na versão 3. Estou falando aqui que ele vai trabalhar no modo Alt-Priv. O usuário vai ser DM_SNMP. A autenticação vai ser no SHA, e onde eu vou passar a senha aqui de admin @123. E a criptografia vai ser aqui também a senha de admin @123. E ó, eu vou requisitar através do 1.1.1. Se eu não requisitar através dele, se eu requisitar, por exemplo, através de 170, você também vai ver que eu não vou conseguir operacionalizar o nosso SNMP. Eu preciso requisitar no endereçamento IP de loopback, que é o 1.1.1. A partir do momento que eu seto corretamente, olha só que legal que acontece, a gente vê ali o nosso servidor de SNMP indo no nosso switch e buscando todas as informações que a gente pediu para ele via SNMP, eliminando sim a necessidade de configurações padrões, como por exemplo a public, que não é recomendável você deixar no seu ambiente, e além disso habilitamos a última versão do protocolo, que é o V3, que é o mais recomendável de você utilizar aí na indústria nesse momento. Então, para as configurações de SNMP V2 e V3 no nosso switch Datacom, o que eu tinha para passar era apenas isso. E se você gostou desse conteúdo que a gente passou aqui dentro da plataforma do Datacom, já vai deixando aquela moralzinha no like, se inscreve no canal e também marca o sininho para você receber notificação toda vez que a gente lança vídeo novo. Pô, equipamentos como esse aqui no mundo real, com equipamentos físicos, você só encontra por aqui. Não se esquece também de comentar aqui embaixo sobre vídeos que vocês querem ver aqui no canal, para a gente sempre entregar o melhor conteúdo para você. E no mais, eu espero que essa aula tenha sido informativa para você e muito obrigado por assistir. É nóis!